Então, pessoal, a aula hoje vai ser sobre o sistema RH. Eu sou a Amanda. Hoje vamos trabalhar brevemente uma revisão da primeira lei de Mendel, o sistema RH, quais os alelos, quais os fenótipos, o que é fator RH, o sistema RH é a transfusão sanguínea, como saber o seu tipo de sangue, se é RH positivo ou negativo, e um exercício. Então vamos para a revisão da primeira lei de Mendel. Um casal heterozigoto para o albinismo quer saber qual a probabilidade de virem a ter uma criança albina. Então a gente tem uma característica que vai ser trabalhada, que é o albinismo, que caracteriza a primeira lei de Mendel. E a gente tem aqui que o casal é heterozigoto. Ser heterozigoto significa que o indivíduo ele possui dois alelos diferentes. No caso do albinismo, que ele vai ser azão e azinho, que ele vai ter um alelo dominante e um recessivo. E para o indivíduo ser considerado uma pessoa albina, geneticamente ele vai ter os alelos recessivos azinho, azinho. Ele vai ser homozigoto, que é igual, homo igual, azinho, azinho. Então, para a gente fazer o cruzamento entre esses dois, a gente vai trabalhar aqui com quadro de Punnett. Vamos colocar aqui agora o gameta que o pai pode produzir e o que a mãe pode produzir. Então, o pai a gente vai ter o azão e o azinho, heterozigoto. A mãe, o azão, azinho, heterozigoto. Esse azão com esse azão, azão, azão. Azão da mãe com azinho do pai, azão, azinho. Azão do pai com azinho da mãe, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Então, a gente vai ver agora a probabilidade da criança ser albina. Se para ser albina tem que ser azinho, azinho, então a gente tem aqui uma possibilidade em 4. Ou seja, a probabilidade é de 1/4, ou 25%. E o sistema RH? O sistema RH ele é caracterizado, ele tem dois alelos, o Rzão e o Rzinho. Sendo que quem tiver Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, ele vai ter o fenótipo RH positivo. E os indivíduos homozigotos recessivos, ou seja, aqueles que são Rzinho, Rzinho, vão ter o fenótipo RH negativo. Então, mas o que significa ser RH positivo ou ser RH negativo? Quem é RH positivo, na membrana das hemácias, vai ter a produção dessa proteína, como a gente está vendo na imagem, essa proteína aqui. Então, essa proteína vai recobrir a hemácia, enquanto quem é RH negativo não possui essa proteína em sua hemácia. Então, a gente vai para esse quadrinho aqui. Quem é RH positivo vai ter o genótipo, então, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Ela vai possuir na sua hemácia o fator RH, aquela proteína, e no plasma ela não vai produzir os anticorpos anti-RH. Se produzisse, esses anticorpos eles se encontrariam com essas proteínas e causariam a morte da célula. O RH negativo, ele tem um genótipo Rzinho, Rzinho. Ele não possui o fator RH, ou seja, ele não vai ter aquelas proteínas na membrana da hemácia. E ele pode possuir os anticorpos anti-RH se tiver recebido hemácia com fator RH. Ou seja, se ele tiver tido contato com o sangue RH positivo, ele vai começar a produzir esses anticorpos anti-RH. Sendo assim, então a gente vai ver que quem é RH positivo só pode doar sangue para quem é RH positivo, enquanto quem é RH negativo pode doar sangue para quem é RH negativo e para quem é RH positivo. Então, uma pessoa A positivo, ela pode doar sangue para quem? Uma pessoa que é A positiva, ela pode doar sangue para quem é A positivo e AB positivo. E uma pessoa que é A negativo pode doar sangue para quem? Então, uma pessoa que é A negativa, ela doa sangue para quem é A negativo, AB negativo, A positivo e AB positivo. Então, como é que eu posso saber o meu RH? Para a gente saber o RH, a gente pode usar um soro. Esse soro ele é composto pelo anti-RH. Então, numa gotinha de sangue, você pinga esse reagente, esse soro. E se o sangue coagular, se tiver uma reação, como a gente está vendo na imagem, a pessoa vai ser RH positivo. Porque o anti-RH encontrou com o fator RH que fica na membrana da hemácia. Se não tiver reação, se não tiver coagulação do sangue,
significa que a pessoa é RH negativo, não tem o fator RH em suas hemácias. Então vamos para uma atividade. Um casal heterozigoto para o fator RH quer saber qual a probabilidade de eles virem a ter uma criança RH negativo. Então, se a gente sabe que o casal é heterozigoto, é porque eles são Rzão, Rzinho. Então, vamos colocar o genótipo dos pais aqui. Então, o pai pode produzir gameta com Rzão e pode produzir gameta com Rzinho, e a mãe pode produzir o gameta com Rzão e o gameta com Rzinho. Então, fazendo cruzamento Rzão com Rzão, 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 Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. E Rzão, Rzinho do pai com Rzinho da mãe, Rzinho, Rzinho. Então, a gente vai ter que, para ser RH negativo, tem que ser Rzinho, Rzinho. A gente tem uma probabilidade em 4, sendo que, então, a gente vai ter a resposta de a probabilidade é de 1/4, ou 25%. Aqui tá as referências e por hoje é só.